E a partir de agora, aqui pela Luau TV, estamos chegando com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que todas as terças-feiras, aqui pelo Canal 5 de Nova Friburgo, visa te informar e te entreter, trazendo atrações diferentes, pautas que possam te engrandecer de alguma maneira. Hoje não é diferente. Eu pergunto a você, amigo telespectador, na calada da noite, no dia a dia, você indo para o seu trabalho, você já se perguntou: eu tenho coragem de falar em público? Pois é. O tema do Entrevistas de hoje é esse: como falar em público sem ter medo, como falar em público com coragem. E a minha convidada é a treinadora comportamental Fernanda Gonçalves, que veio desmistificar, vamos desconstruir toda esta questão. Fernanda, muito obrigado por ter aceito o convite. É a segunda vez que você está aqui no programa. Eu vi no seu Instagram você preparando um curso, acho que foi no story do seu Instagram, você estava preparando um curso sobre como falar em público. Eu falei assim, opa, Coringa vai para debaixo da manga. Falar em público, como quebrar, como desconstruir este mito? Então, Gustavo, boa noite a todos. É um prazer estar retornando aqui no seu programa, é uma honra. E já é um tema, né, que há um tempo eu estudo e eu gosto muito. Porque eu fui meio que aprendendo a falar em público, meio que sendo forçada. Que foi mais ou menos assim, quando eu descobri que a minha paixão era trabalhar com treinamento, eu disse assim para mim, olha, e eu sou uma pessoa extremamente tímida. Então, vale o recado para todo mundo. Não é porque você é tímido que você não possa falar para um grupo de pessoas, ou que você não possa treinar essa habilidade. E aí, quando eu descobri que eu queria fazer treinamentos, eu falei, nossa, mas eu tenho que começar a falar em público, ter mais facilidade. E foi aí na época que eu busquei a Microlins para começar a dar aula e desenvolver esse meu lado. E eu aprendi muito. Eu acho que a primeira grande sacada é você entender que isso é importante para você, independente do ramo que você atue. A gente precisa aprender a se comunicar melhor. E a oratória é simplesmente uma ferramenta. Ou seja, quem tem o dom da oratória pode fazer um curso para falar em público bem, para poder lapidar esse diamante. Olha só que interessante. Estava eu vendo um vídeo do Mário Sérgio Cortella. Ah, eu adoro. E o que ele falava nesse vídeo? Ele falava assim, olha, eu tenho 64 anos entre dar aula e ser estudante. E quando uma pessoa vira para mim e fala assim, parabéns pelo seu dom de falar em público. Aí ele fala assim no vídeo, nossa, eu me sinto mal, porque parece que eu não tenho esforço para ser melhor todos os dias nas minhas aulas ou nas minhas palestras. Então, o que eu queria colocar aqui é que se você tem facilidade ou tem o que a gente chama de dom, né? Que você trabalhe esse dom para que ele seja cada vez melhor dentro da sua profissão e dentro do que você busca. A comunicação nada mais é do que tornar algo comum. E a gente tem que aprender a fazer isso bem feito. Isso também é uma questão de você trabalhar, aí já indo para um pouco do ramo da psicologia, a questão da inteligência interpessoal. Também, muito importante. Dentro da comunicação foi feita uma pesquisa que quando você fala em público, 55% é mais importante. O público está focado na sua expressão corporal. 7% é o conteúdo. E o restante é a tonalidade, o tom da sua voz. E a pergunta que fica é, como assim 55% expressão corporal? Então o que a pessoa está falando não é importante? Claro que é, mas tudo depende de como você se expressa. Você pode falar uma única coisa de várias formas, dependendo de como você quer se comunicar. E como que isso, Gustavo, tem um efeito diferente dependendo de como você vai se comunicar, como você vai se expressar. Se eu chego aqui no teu programa, sisuda, falando mais sério, as pessoas vão ter uma interpretação, uma leitura. Com aquela linguagem coloquial. Exatamente. As pessoas, muitas vão falar assim, não, vou desligar, vai ser chato, não quero nem escutar o resto do que ela vai falar.
Se eu chego mais descontraída, mais solta, mostrando para as pessoas que a nossa conversa vai ser simples, todo mundo vai conseguir alcançar, entender o que a gente vai colocar aqui, as pessoas já encaram de uma outra forma. Então, não que o conteúdo não seja importante, o conteúdo é muito importante, mas se você souber como colocar as expressões corporais certas no momento certo. Aí eu te pergunto, a minha expressão corporal condiz... Eu falo em público, mas para a câmera. Condiz com o meu ofício? Condiz com o seu ofício. Só que a gente precisa se preocupar, e quando você está fora da câmera? E quando você precisa estar de pé em frente a uma plateia? Como que você vai se comportar? Então, quando eu trago o curso de oratória, eu trago exatamente para mostrar quais são as técnicas hoje que os grandes oradores estão usando, porque a gente precisa se conectar com a plateia. Não adianta eu ter um conteúdo fantástico, mas as pessoas não conseguirem se conectar comigo. O trabalho de falar em público também condiz em desenvolver uma linguagem objetiva e simples para que o emissor e o receptor possam ter uma boa comunicação? Concordo plenamente com você. E uma coisa que é super importante a gente colocar, a responsabilidade é sempre de quem fala. Ah, concordo. Então, se o outro não entendeu, sou eu que não estou conseguindo colocar a comunicação. Desculpe te interromper. Como sempre foi muito falado nos cursos de jornalismo, aí existe o chamado ruído de comunicação. Exatamente. A gente evoluiu tanto tecnologicamente e a gente vê hoje nas empresas como que a gente ainda continua com as mesmas dificuldades de se comunicar. Então, a gente precisa aprender que falar em público, mas que público é esse? É o público de uma pessoa, de duas, né? Um auditório lotado com 1000 pessoas? Então, a mesma dificuldade muitas vezes que eu tenho para falar com uma única pessoa, eu também vou ter para falar com 100, com 50, com 1 milhão de pessoas. Por isso que é uma habilidade que a gente tem que treinar. Com 1 milhão de pessoas aí você chama o Roberto Carlos, que tem 1 milhão de amigos. Exatamente. Desculpa o trocadilho. Muito bom, Gustavo. Então, é uma habilidade que a gente tem que treinar. Eu estava fazendo esse curso de oratória lá em São Paulo e tinha um jovem de 17 anos fazendo o curso. E aí eu fui conversar com ele e fui dar os parabéns. Porque eu falei assim, nossa, quem dera se na tua idade eu pudesse ter essa oportunidade. E parabéns por você estar agarrando essa oportunidade. Porque quanto mais cedo as pessoas se preocuparem que é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, sim. Que isso vai fazer diferença na sua carreira, sim. Melhor para você. Quanto antes você aprender, quanto antes você começar a praticar. E algo que eu sempre falo, quando a gente fala de treinamento, as pessoas acham que basicamente tem que ir para o treinamento, vai ensinar várias técnicas, vai sair de lá com vários conhecimentos e só isso basta. Na verdade, o seu treinamento começa depois que você sair da sala de aula. Porque você precisa aprender e se habituar a colocar em prática tudo que foi falado lá dentro. Existe, Fernando, um passo a passo no treinamento para a pessoa poder falar em público bem? Então, esse treinamento específico, que é o que eu trago aqui para Friburgo, ele é feito pela Humani, que é uma empresa lá de São Paulo, do professor Luiz Cláudio Carvalho, que já treinou mais de 180 turmas. E uma coisa que a gente faz questão de fazer é atrelar a teoria à prática. Então, a gente explica como funciona uma técnica e todo mundo vai praticar. Todo mundo tem, naquele momento, a sensação... Porque, assim, é muito interessante, né? Uma coisa é você dizer como deve ser feito. Outra coisa é você praticar e fazer. Então, muitas vezes, ou aquela pessoa vai ter a percepção que é muito mais fácil do que ela imaginava, ou muito mais difícil. Mas o fato dela ter vencido aquele medo de falar, ou aquele medo de conduzir uma conversa, já vai levá-la para um outro nível numa próxima oportunidade. O que a gente não pode deixar é o medo nos parar. Eu tenho medo de falar com tal pessoa na empresa, com tal pessoa na minha família, eu tenho medo de me relacionar com esse... E aí você vai criando um tabu dentro de você, que as oportunidades vão surgindo na sua vida e você vai abrindo mão. Você chegou num ponto curioso que é, pelo que eu estou entendendo, o chamado medo líquido, que o que nós estamos vivendo hoje, que é a sociedade líquida com o medo líquido, pautado pelo Zygmunt Bauman,
Ele até escreveu um livro com esse título. Essa questão, ela talvez seja o ponto mais dificultoso para poder tirar uma pessoa totalmente tímida. Eu sou uma pessoa tímida, mas já me propus a fazer um curso para poder falar em público disso em 2001. Essa proposta também é para tirar essa pessoa dessa espécie de ilha? Exatamente. E uma das propostas, a gente fala muito de oratória e desinibição. A desinibição seria ter uma oratória com um gestual leve. Exatamente. Porque senão fica assim, vamos supor, o computador na mão, fica tenso, muito rígido. Boa noite, bom dia, tudo bem? Vamos começar aqui a aula, a palestra. Aí você acaba não se conectando com as pessoas. Então, assim, a ideia é realmente entregar técnicas e praticar tudo isso lá dentro da sala de aula para as pessoas entenderem que quando elas saírem, elas vão poder continuar praticando. A gente não pode, acho que independente de qualquer tipo, né, de medo que a gente tenha, nós precisamos aprender a vencer. Mesmo que seja um passinho de cada vez, né? Hoje eu vou fazer assim, e se a gente for falar de oratória, hoje eu vou, na frente do meu espelho, falar sobre mim. Quantas pessoas têm dificuldade de falar sobre si? Se eu te pedisse para te apresentar, né? Se apresente aqui para nós o que você faz, o que você gosta, as pessoas travam. Processo de entrevista, né? Fala das suas qualidades, dos pontos a melhorar, as pessoas travam. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa desenvolver é quem eu sou, porque como é que eu vou me apresentar para as pessoas? E dentro desse contexto, a gente entender que as oportunidades começam a surgir. E com certeza, na vida de qualquer profissional, você terá a oportunidade de falar em público, de pelo menos falar por um público maior do que você está habitualmente acostumado a fazer. E que vai ter medo? Vai. Todo mundo que... Eu acredito que você acabou de falar comigo, né? 1 década de programa. 1 década. Continua rolando aquele friozinho na barriga. Continua aquela sensação de, né? Estou fazendo o melhor, estou dando o meu máximo. Se eu te falar, falo até abertamente aqui. Hoje eu consigo lidar com o processo da produção com muito mais facilidade do que há 10 anos atrás. Então... Porque era uma coisa tensa. Entrar em contato com a pessoa era uma coisa que... Ai, meu pai do céu, é agora. Ai, vou ter que ligar. Antigamente ligava, hoje é WhatsApp. Mas é o quê? Que é o medo do não, que é o medo de se eu não conseguir, aonde que eu vou buscar uma outra fonte. Mais ou menos por aí. E aí a gente precisa entender o seguinte, a vida nos testa o tempo inteiro. Cabe a gente querer aceitar o desafio ou não. Só que quando eu rejeito esse desafio, ou eu acabo me encolhendo no meu medo, eu deixo de me desenvolver e de evoluir de uma forma, né, como um todo. E aí, será que eu vou ter outra oportunidade dessa? Igual a essa, provavelmente não. Você pode ter uma melhor ou no outro momento. Mas quando você vai ter a próxima? E a gente tem que aprender, nós precisamos aprender a nos preparar. Como se preparar, como se auto-entender para poder enfrentar uma plateia? Acho que enfrentar não, se colocar, à frente de uma plateia. Hoje as pessoas, quando a gente fala plateia, ou a gente brincou aqui público, né, pode ser uma público. Pessoa, tem gente que tem dificuldade de falar com uma pessoa, uma determinada pessoa. Então, assim, primeiro eu acho que a gente tem hoje várias ferramentas na internet, onde você pode buscar vários vídeos, e aí gratuitos, para você aprender algumas técnicas. Eu gosto muito do trabalho de imersão. Eu acho que quando você vai para uma sala e passa 1 dia ou 2 dias lá imersos, você tem uma qualidade melhor de treinamento e de conhecimento, porque você está lá só naquilo. Quando eu paro para ver um videozinho na internet, eu paro 10 minutos, 5 minutos, e às vezes eu nem dou continuidade naquilo que está proposto no vídeo, que é de repente praticar algo que eu nem vou ter tempo. E aí aquilo passa batido na minha vida. Por isso que eu acho que a sala de treinamento, que o ambiente de treinamento, é um ambiente que transforma, porque ele foi preparado para isso, para te levar para um outro nível. E no dia a dia, muitas vezes, você não tem tempo para fazer isso. Então, acho que a primeira sacada, você precisa entender que você precisa melhorar a sua habilidade de falar em público. A qualquer momento, isso vai ser exigido de você como profissional. E a melhor coisa é quando te exigirem, você está preparado. Você está pronto para aquilo. Eu vou sentir medo? Claro que vai. Qualquer pessoa vai sentir. Mas você vai dizer para você o seguinte: eu estudei, eu me preparei para esse momento. E vai dar tudo certo, porque eu sei o que eu tenho que fazer.
Agora, Exatamente. imagine uma situação dessa que você nunca treinou, nunca se capacitou. Infelizmente, pode acontecer de você se sair bem. Aí vira, a mesma coisa que entrar numa montanha russa, no escuro, de cabeça para baixo. Vira uma loteria total. Exatamente. Fernanda, eu vou te interromper um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Fernanda Gonçalves, que é treinadora comportamental, para continuar este assunto que é como falar em público sem medo. Se encorajem e continue conosco.